Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Detetive Onírico, um canal especializado em sonhos. Nós estamos hoje aqui, nesta terça-feira maravilhosa, às 20 horas, horário de Brasília, para mostrarmos a você a aula 2 do curso de interpretação judaica de sonhos, ok? Eu estou gravando esta aula no dia 13 de outubro de 2025, às 3h44 da manhã. E antes da gente começar a aula 2, eu gostaria de convidar você, se você ainda não é inscrito neste canal, se inscrever neste canal, dá uma pequena pausa, se inscreve, já ativa o sininho, já deixa um like para que este vídeo chegue em mais pessoas. E eu quero dar um recado a você. Se você gosta de mística judaica, se inscreva no meu canal Mistérios da Kabbalah, ó. Tô deixando o card aqui em cima, tá bom? Neste canal eu dou um curso de Zohar, estamos no curso nível 1, tem 3 aulas por semana, segunda, quarta e sexta, sempre às 8 horas da noite, são vídeos gravados, são programados para serem postados às 8 horas da noite. E às quintas-feiras tem o curso do poder do alfabeto hebraico, tá certo? E se você gosta de judaísmo, com certeza você deve gostar, porque se este aqui é um curso de interpretação judaica dos sonhos, o tema deve interessar você. Tem o meu canal Yeshiva Ger, Judaísmo Universal, estou deixando também o card aqui para você se inscrever. É um canal que eu estou dando curso de Benei Noach às quartas e sextas, 21 horas, também são vídeos gravados, tá bom? E de segunda-feira eu ensino o Torá com as parábolas do Hafetz Haim. Então é imperdível, tá bom? Vamos começar então a aula de hoje, a aula número 2. Então nós estamos aí no módulo 1, tá? O sonho no pensamento judaico. E vamos para a aula 2, cujo tema é a visão talmúdica, um sonho não interpretado é como uma carta não lida. Está em Berahot 55a. Então, quais são os objetivos de aprendizado da aula de hoje? Então, ao final desta aula, você vai ser capaz de muita coisa, tá? Você vai ser capaz de compreender o significado e o contexto do ensinamento talmúdico sobre os sonhos. Você vai ser capaz de analisar a natureza ambígua dos sonhos de acordo com o Talmud. Você vai ser capaz de reconhecer o poder da interpretação e da mente humana em dar significado e direção aos conteúdos oníricos. Você também será capaz de identificar a responsabilidade do sonhador no processo de atribuição de significado ao seu sonho, ok? Então vamos entrar no assunto, fique comigo até o final, que você vai gostar muito. Então a famosa declaração do Talmud, no Tratado Berahot 55a, abre aspas, um sonho não interpretado é como uma carta não lida. Fecha aspas. Serve como o pilar central da nossa aula de hoje. Esta metáfora ela é profunda e multifacetada. Ela revela uma visão dinâmica e ativa do fenômeno dos sonhos. Então, primeiro vamos falar do sonho como uma carta, né? A comparação do sonho a uma carta implica em várias coisas. Então a gente tem aí no caso um remetente, né? Uma carta enviada por alguém. No contexto judaico, isso abre espaço para diversas fontes possíveis, que serão exploradas aí na próxima aula, tá? Profecia, subconsciente,
o Yetzer Hatov, que é a boa inclinação, né? O Yetzer Hará, que é a má inclinação, ou até mesmo influências angélicas ou mundanas. Aí nós temos um destinatário, né? A carta ela é endereçada a quem? Ao sonhador. O conteúdo é pessoal e relevante para a sua vida, seu estado mental ou seu caminho espiritual. O conteúdo potencialmente significativo. Uma carta contém uma mensagem, uma informação, um aviso, uma orientação ou uma provocação. Ela carrega um potencial de significado que aguarda ser desvendado. O perigo de não ler a carta. Então, deixar uma carta selada sem ser lida é um ato de negligência. Pode significar perder uma oportunidade crucial, ignorar um aviso importante ou deixar de receber uma bênção. Então, da mesma forma, o Talmud sugere que ignorar um sonho, não se engajar em seu conteúdo, não refletir sobre seus símbolos e não buscar o seu significado é desperdiçar uma ferramenta poderosa para o autoconhecimento e o crescimento. Então, o sonho por si só é incompleto. A sua potência só é atualizada através da interpretação. Vou falar um pouquinho agora sobre a ambiguidade fundamental do sonho. Então, o Talmud ele não é ingênuo quanto à natureza dos sonhos. Ele reconhece a sua ambiguidade inerente. Em Berahot 55b, encontramos um princípio fundamental. Os sonhos seguem a boca. Entre aspas. Os sonhos seguem a boca. Ahalom oler achar haper. Isso significa que a interpretação dada a um sonho tem o poder de moldar o seu desfecho na realidade. Então, o mesmo sonho pode ter consequências radicalmente diferentes dependendo de como é decifrado. O Talmud ilustra isso com a história de vários sábios que tiveram o mesmo sonho e foram a 24 intérpretes diferentes em Jerusalém. Cada um deu uma interpretação única e todas se cumpriram. Isso demonstra que o significado do sonho não é fixo como um código, mas fluido, sendo ativado e direcionado pela lente interpretativa. Vou falar um pouquinho sobre o poder da mente humana. Então, a visão talmúdica, portanto, ela coloca uma tremenda responsabilidade e poder nas mãos do sonhador ou do intérprete. Então, a carta pode ter sido enviada, mas cabe a nós decifrar sua escrita. Então, o ato de interpretar não é um passatempo, mas um ato criativo e formativo que engaja as nossas faculdades mentais e espirituais para dar forma à nossa própria realidade. Então, eu vou citar aí algumas fontes judaicas antes da gente prosseguir, que são muito importantes para você compreender aí todo esse contexto do que eu estou falando. Então, a primeira que eu vou citar é Berahot 55a, a metáfora central. Então, Rav Hizda disse, um sonho não interpretado é como uma carta não lida. E Rav Yohanan disse, e ambos, o sonho e sua realização, são do mesmo tipo, dependem da interpretação. Segundo, Berahot 55b, o poder da interpretação. E disse Rav Bana'ah, havia 24 intérpretes de sonhos em Jerusalém. Uma vez eu sonhei e fui a todos eles. O que um interpretou, o outro não interpretou, e todos se cumpriram em mim. Para confirmar o que está escrito, abre aspas, todos os sonhos seguem a boca, fecha aspas.
Terceiro, Berahot 55b, a neutralidade potencial do conteúdo. Então, se alguém sonha com um elefante, mesmo que ele entre em um lugar por um buraco de agulha, milagres serão feitos para ele. Se ele sonha com um camelo, gamal, carregado, a morte, gemal, será decretada para ele a partir do céu. Análise. Este trecho mostra como símbolos aparentemente positivos, um elefante, um animal grande e poderoso, ou negativos, um camelo que soa como a palavra para decretar morte, podem ter significados opostos, dependendo do contexto e da interpretação. Então, o elefante, apesar de grande, pode passar por um buraco de agulha, indicando um milagre. O camelo que carrega a carga pode ser visto como carregando um decreto. Então, eu vou dar um exemplo prático para você entender melhor o contexto de tudo que eu estou falando para você. Então, eu vou dar um exemplo de um sonho aí, o sonho da água turbulenta. Então, como que é o sonho? Então, sonhei que estava parado à beira de um rio. A água, inicialmente calma e clara, começou a ficar agitada e turva. Eu sentia medo de cair, mas ao mesmo tempo senti uma forte curiosidade sobre o que havia no fundo do rio. Eu vou dar 2 exemplos de interpretações deste mesmo sonho. Primeiro, a interpretação negativa, que é lendo a carta com medo. Então, a água turbulenta, ela representa problemas e emoções negativas que estão prestes a me sobrecarregar. O medo de cair é um aviso para me afastar de uma situação de risco. Neste caso, o resultado prático, o sonhador se retrai, evita novos desafios e fecha-se para lidar com suas emoções, temendo o caos. Agora eu vou dar um exemplo de interpretação deste mesmo sonho, mas uma interpretação positiva, que é lendo a carta com coragem. Então, a água que se agita representa uma agitação necessária, um processo de purificação. O que estava no fundo, emoções reprimidas, verdades ocultas, está vindo à tona para ser curado. A curiosidade, ela é um impulso positivo do meu eu interior, me incentivando a mergulhar no autoconhecimento, por mais desafiador que seja. O resultado prático disso: o sonhador procura um terapeuta, inicia um diário ou se engaja em práticas de reflexão para explorar suas emoções mais profundas, vendo o sonho como um chamado para o crescimento. Ok? Então, ambas as interpretações, elas são possíveis. A visão talmúdica diz que a interpretação que o sonhador abraçar e internalizar será a que guiará a sua resposta emocional e suas ações, efetivamente cumprindo o sonho de uma maneira ou de outra. É muito importante você absorver isso, tá? Agora eu vou dar para você um exercício de reflexão para você praticar aí até a nossa próxima aula. Nossas aulas são sempre de terça-feira. Então pense em um sonho recente ou marcante que você teve. Pode ser um sonho vívido, um pesadelo, ou até mesmo uma imagem ou sensação que seja recorrente. Então descreva o sonho. Anote brevemente as imagens, ações e emoções centrais do sonho. Vamos falar da carta. Se esse sonho fosse uma carta endereçada a você, qual você acha que poderia ser o remetente? Sua própria mente? Um alerta? Uma intuição? Sua consciência? Então, vamos fazer um treino de interpretação pessoal. Com base na ideia de que os sonhos seguem a boca,
proponha duas interpretações diferentes para o mesmo sonho, certo? Então você vai fazer uma interpretação construtiva ou positiva, que veja o sonho como uma oportunidade de insight ou crescimento, ok? E depois você vai fazer uma interpretação preocupante ou negativa do mesmo sonho, tá? E aí depois você vai fazer uma reflexão final. Qual dessas duas interpretações você escolheria internalizar e por quê? E como essa escolha poderia influenciar suas ações ou seu estado de espírito nos dias seguintes. Você pode, inclusive, seria muito interessante escrever nos comentários aqui, o sonho e os dois tipos de interpretação que você fez, tá bom? Porque aí a gente vai ter muito conteúdo interessante nos comentários. Então, para a gente se preparar para a próxima aula, você refletiu aí sobre o potencial de significado dos sonhos e o poder da interpretação. Mas de onde vêm efetivamente esses sonhos? São mensagens divinas? São produtos de nossos desejos mais secretos? Ou apenas ruídos do dia a dia? Então, na aula 3, a fonte dos sonhos, profecia e inclinações, Yetzer Hatov e Yetzer Hará, e influências mundanas, mergulharemos nas raízes dos sonhos, explorando o espectro completo de suas possíveis origens dentro do pensamento judaico. Então não perca a próxima aula, que ela vai ser demais. Então, para não perder, se inscreve no canal, ative o sininho, deixa o seu comentário aí e deixa o seu like para esse vídeo chegar em mais pessoas. Até a próxima aula. Tchau!